Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Ó Maria, Mãe de Jesus e minha Mãe, eu te entrego e te consagro minha vida, como fez o teu Filho Jesus. Abandono-me ao teu o direito de mãe e ao teu poder de rainha, a sabedoria e ao amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. E te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente a minha vontade, para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e a ofereças-se continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesma, de tua vontade. Em troca, ensina-me a fazer como tu, a divina vontade, e a viver nela. Amém. Oração à Rainha Celestial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho a teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com os meus mais ardentes suspiros a maior graça, que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindos, vocês que nos acompanham, a este 17º passo, rumo ao reino da divina vontade, conduzidos por nossa Rainha do Céu, nossa Mãe, nossa Mestra, que hoje quer nos falar a respeito do casamento com São José, no qual ela quer nos ensinar, a importância deste sacramento e nos chama, a nos espelharmos, todos que são chamados à vida conjugal, para terem a família de Nazaré como um exemplo, do que deve ser uma família santa, principalmente vivendo essa santidade divina que nossa Mãe vem nos ensinar dia a dia, com essas lições de amor, com esses segredos de como ela fez, como ela caminhou na divina vontade e só fez a vontade de Deus. 17º dia. A Rainha do Céu, no reino da divina vontade, sai do templo. Casamento com São José.
espelho divino, no qual chama a se espelhar em todos os que são chamados à vida conjugal. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mãe, hoje, mais do que nunca, sinto a necessidade de me estreitar entre teus braços, para que a divina vontade que reina em ti forme um doce encanto em minha vontade, de forma que a mantenha sem vida e não se atreva a fazer coisa alguma que não seja a vontade de Deus. Tuas lições ontem me fizeram compreender a prisão perpétua na qual a pobre criatura está condenada por sua vontade humana, e temo muito que ela volte a renascer em mim. Por isso, me encomendo a ti, para que vigies constantemente a mim, e assim possa estar segura de sempre viver na vontade de Deus. A alma deseja não fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus, conforme nossa Mãe vem nos ensinando nesses dias, temendo que ela volte a renascer em mim. E para que isso não aconteça, encomendo a minha alma a ti, Mãe, para que vigies constantemente e assim eu possa estar certa de viver sempre na vontade de Deus. Lição da Rainha do Céu. Ânimo, minha filha, tem coragem e confiança em tua mãe e faça o firme propósito de jamais voltar a dar vida à tua vontade. Oh, como gostaria de te escutar dizer: minha mãe, minha vontade acabou. O Fiat Divino tem todo o domínio sobre mim. Essas são as armas que fazem morrer continuamente a vontade humana e que vencem o coração de tua mãe para usar todas as artes amorosas maternas para que a sua filha viva no reino de sua mãe. Será para ti uma doce morte que dará a verdadeira vida e para mim a mais bela das vitórias que obterei no reino da divina vontade. Por isso, coragem e confiança em mim. A desconfiança é dos vis e daqueles que não estão verdadeiramente decididos a obter a vitória. Por isso estão sempre sem armas, e sem armas não se pode vencer, e se é sempre inconstante e vacilante no bem. Na lição de hoje, nossa Mãe vem nos pedir coragem e confiança e o firme propósito de jamais voltar a dar vida à nossa vontade. O que ela quer escutar de nós é nós dizermos: a minha vontade acabou. E o Fiat Divino tem todo o domínio sobre mim. Hoje, ela vem nos mostrar quais são as armas que fazem morrer continuamente a nossa vontade humana e que vencem o coração dela. Essas armas vão fazer com que haja uma doce morte na nossa vontade humana para nos dar a verdadeira vida, que para ela é a mais bela das vitórias que ela vai obter no reino da divina vontade, quando nós vencermos a nossa vontade humana, quando nós matarmos ela com essa arma da confiança e da coragem nela, porque a desconfiança são para aqueles que não estão verdadeiramente decididos a vencer. E por isso estão sempre sem armas, né? Estão sempre desconfiados, estão sempre com medo. E se é sempre inconstante e vacilante no bem, a pessoa está sempre inconstante, né? Uma hora ela tem confiança, outra hora ela não tem confiança, uma hora ela tem coragem, outra hora ela não tem coragem, né? Então, ela não consegue
se dominar, não consegue dominar a vontade humana, não destrói, não mata, porque está sem as armas que precisa para fazer isso acontecer. E agora, minha filha, escuta-me. Eu continuava minha vida no templo e também seguia dando minhas escapadas para minha pátria celestial. Eu, como sua filha, tinha pleno direito de ir visitar minha família divina, que mais do que pais me pertenciam. Mas qual não foi a minha surpresa quando, em uma das minhas visitas às divinas pessoas, me fizeram saber que era sua vontade que eu saísse do templo e que me unisse com vínculo matrimonial, conforme o costume daqueles tempos, com um santo homem chamado José, e depois me retirasse, junto com ele, para a casa de Nazaré. Nossa mãe, que estava plenamente unida à vontade divina, tinha como visitar, tinha como direito, visitar a família divina dela, o Pai, Filho e Espírito Santo. E uma dessas visitas que ela ia, a alma dela ia até o céu, e ela pôde conhecer qual era a vontade de Deus para ela naquele momento, que ela se casasse. E ainda disse com quem? Com São José, e saísse do templo e fosse formar uma família, não falaram, formar uma família, mas para a casa de Nazaré, se unir a ele. Ela, mais do que prontamente, disse sim à vontade de Deus, porque ela já tinha dado a vontade humana dela, já tinha desde antes de nascer. Então, o que era a vontade de Deus também era dela, sem questionamento, sem medo, sem desconfiança, apenas se lançar nos braços da divina vontade e fazer aquilo que Deus queria para a vida dela naquele momento. Assim agem os filhos da divina vontade. Nunca questionam, nunca põem empecilho ao que Deus quer realizar na vida dela. Sempre aceita, e mesmo que seja uma situação complexa, como essa que Nossa Senhora não poderia compreender o porquê, mas tinha o para quê. Tudo o que Deus faz tem um para quê, tem um propósito, tem uma razão, e ela compreendia isso perfeitamente. Minha filha, nesse passo de minha vida, aparentemente parecia que Deus queria me pôr à prova. Eu jamais havia amado a ninguém no mundo, e como a vontade divina havia tomado plena posse de todo o meu ser, a minha vontade humana nunca teve um ato de vida. Portanto, em mim não existia o germe do amor humano. Então, como eu poderia amar humanamente um homem, por mais santo que fosse? É certo que eu amava todos, e era tanto o amor por eles, que o meu amor de mãe os havia escrito um por um em meu coração materno, com caracteres de fogo indeléveis, mas tudo segundo o amor divino, porque o amor humano, comparado ao amor divino, pode-se dizer que é uma sombra, um matiz, um átomo de amor. Neste passo da vida de nossa mãe, aparentemente parecia que Deus queria pôr à prova, mas aparentemente, porque ela não se sentiu colocada à prova, porque ela nunca teve um ato de vida que não fosse a fazer a vontade divina, e não conhecia o germe do amor humano. Ela não saberia como amar humanamente um homem, por mais santo que fosse, como São José era, foi separado, foi preparado para ser
o protetor dela, né? Aquele que ia estar do lado dela, né? Durante toda a vida dela, né? Que até quando ele morresse, que ele morreu antes dela, e ela tinha um amor divino, né? Ela amava todos, né? Com aquele amor que ela gerou, né? No ventre dela, quando ela formou Jesus, nós fomos formados junto com ela. Então, ela nos gerou nesse amor, né? Esse amor que ela escreveu o nome de cada um de nós dentro do coração dela, e era um amor segundo o amor divino, né? Ela escreveu com letras de fogo, né? O nome de cada um, cada filhinho dela, todos, mesmo aqueles que não a conhecem, mesmo aqueles que não a respeitam, mesmo aqueles que a desprezam, todos são filhos dela e ela ama todos da mesma forma. E o que ela nos diz que é o mais importante, que o amor humano comparado ao amor divino é uma sombra, é um átomo de amor. Tamanho é o amor de Deus por nós. O amor que Ele nos criou, nos formou numa ordem perfeita, mas que agora nós não conhecemos mais. No entanto, querida filha, Deus se serviu admiravelmente do que aparentemente parecia uma prova e algo estranho para a santidade de minha vida, para cumprir seus desígnios e para me conceder a graça pela qual tanto suspirava, isto é, que o Verbo divino descesse sobre a terra. Deus me dava o salvo-conduto, a defesa, a ajuda, para que ninguém pudesse falar mal de mim e colocar em dúvida a minha honra. Então, o que parecia ser uma prova foi o que Deus serviu para realizar, né, aquilo que estava no propósito dele, nos desígnios de Deus, né, que era o nascimento, né, de Jesus, para que ele pudesse, o Verbo divino pudesse descer sobre a terra. Deus usou, né, da figura de São José, um homem santo que foi preparado, que foi separado, né, para que ele pudesse ser a ajuda, né, a defesa dela, para que ninguém pudesse falar mal dela. Uma mulher que aparecia gestante antes de casar, né, que e naquela época era apedrejada, né, era mal vista, né, e ia ser colocado em dúvida a honra dela. São José haveria de ser o colaborador, o tutor, quem deveria se ocupar daquele pouco de humano que precisávamos e a sombra da paternidade celestial, na qual deveria ser formada nossa pequena família celestial sobre a terra. São José ia colaborar, né, para que houvesse uma família onde Jesus iria nascer. Ele ia fazer com que a família celestial fosse formada sobre a terra, a primeira família a viver, né, a divina vontade. Apesar de São José, ele não havia recebido esse dom, mas ele foi um instrumento também para que o plano de Deus, né, a vontade divina acontecesse. E ele foi esse tutor, esse que foi, né, uma colaboração, né? Ele foi a sombra da paternidade celestial. Ele foi o pai humano, né, que Jesus precisava para ser formado, um pai adotivo, mas um pai que ia ajudar na formação dele, né, como uma família, né, santa que vivia sobre a divina vontade. Assim, pois, apesar de minha surpresa, disse imediatamente fiat, sabendo que a divina vontade não me havia
feito mal algum, nem permitido que a minha santidade fosse prejudicada. Oh, se eu tivesse querido fazer um só ato de minha vontade humana, ainda que com o pretexto de não conhecer homem, teria arruinado os planos da vinda do Verbo eterno sobre a terra. Portanto, não é a diferença de estados que prejudica a santidade, mas a falta da divina vontade e que não se cumpra com os deveres do próprio estado em que Deus chama a criatura. Mesmo surpresa, ela disse imediatamente fiat. Fiat significa seja feita a vossa vontade, porque ela sabia que a divina vontade não ia prejudicar ela de forma nenhuma e que ela, se ela tivesse feito um ato da vontade humana dela, mesmo sobre o pretexto de não conhecer o homem, porque ela, queria ser virgem, tinha prometido, a pureza dela para os pais dela, que também a queriam assim no templo, santa, ela teria arruinado os planos da vinda do Verbo eterno. Ela teria arruinado os planos da vontade de Deus. O Verbo eterno sobre a terra não poderia vir se ela se recusasse a se casar. Então ela disse que não é a diferença de estados que prejudica a santidade, mas a falta da divina vontade e que não se cumpra os deveres do próprio estado em que Deus chama a criatura. Porque não era ela estar casada ou solteira, mas sim fazer ou não fazer a vontade de Deus naquele momento. Todos os estados são santos, também o matrimônio, desde que neles esteja a divina vontade e o sacrifício exato dos próprios deveres. Mas a maioria dos homens são indolentes e preguiçosos, e não somente não se tornam santos, mas tornam seu próprio estado, uns um purgatório, outros o inferno. O que nossa mãe vem nos dizer agora é muito importante e muito grave, porque ela diz que todos os estados são santos. A pessoa pode não se casar, se essa for a vontade de Deus, mas viver na santidade, viver na pureza. E o matrimônio também, desde que esteja também vivendo a vida divina e fazendo o sacrifício exato dos deveres. O homem tem que ser o chefe da família, sustentar a casa, colocar tudo, não deixar faltar nada para a família. A mulher, ela tem que ser uma mãe, educar os filhos, cuidar da casa. E na divina vontade, tudo isso é feito com muita tranquilidade, porque é tudo feito por amor a Jesus. Então o marido, ele vai trabalhar feliz e satisfeito por saber que aquela é a vontade de Deus. A mulher fica em casa ou trabalha fora, de acordo com aquilo que Deus permitir na vida dela, mas ela faz tudo tranquilamente com amor, cuida da casa com amor, cuida dos filhos com amor, educa os filhos para Deus com amor, por amor a Deus, Mas Nossa Senhora diz que a maioria dos homens, homens e mulheres são indolentes e preguiçosos e não somente não se tornam santos, mas tornam seu próprio estado de casado ou de solteiro um purgatório, outros um inferno, porque as famílias que não vivem na santidade, que vivem na própria vontade humana, muitas são egoístas, individualistas. Hoje em dia nós observamos muito isso, cada um por si, cada um no seu canto, ninguém pode intrometer na vida do outro, Cada um tem a sua dívida, a sua conta, o outro não tem que saber de nada, porque eu trabalho, eu tenho meu direito, meu dinheiro, eu gasto como eu quero, E infinitos exemplos poderíamos dar de famílias que vivem numa total desordem, Que não vivem como a Sagrada Família, Onde ali havia não só o amor divino, entre
o casal, mas, né, com o menino Jesus que veio depois, né, e que eles viviam em perfeita adoração, né, viviam em perfeita harmonia, paz, porque estavam na ordem pela qual Deus os criou, né? São José, apesar de não estar vivendo a vontade divina, porque ainda não era um momento, né, de das pessoas receberem o dom da divina vontade, era só uma preparação, né, esse momento em que Nossa Senhora e Jesus estavam na terra, né, formando essa família com São José, essa família sagrada. Esse era o momento de nos deixar como exemplo, né, como as famílias deveriam ser, como as famílias serão, né, ao viverem essa vida divina, né, onde tudo está em ordem, tudo é feito por amor a Deus. Então tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fácil e a harmonia e a paz reinam. Quando soube que deveria sair do templo, não disse a ninguém, esperando que Deus mesmo movesse as circunstâncias externas para que eu cumprisse a sua adorável vontade, como de fato aconteceu. Os superiores do templo me chamaram e me disseram que era sua vontade, como também costume daquele tempo, que me preparasse para o matrimônio, e eu aceitei. Milagrosamente, a eleição entre tantos caiu sobre São José, e assim celebraram as núpcias e saí do templo. Por isso rogo-te, minha filha do coração, que sobre todas as coisas dês a maior importância somente à vontade divina, se queres que os desígnios de Deus se cumpram em ti. Nossa mãe já sabia, né, que isso ia acontecer, dela ter que se casar, né, e ela só ficou esperando as coisas acontecerem sem falar para ninguém, né, e assim nós, né, quando estivermos em pleno uso, né, desse dom da divina vontade, também teremos essa fusão, né, com a Santíssima Trindade, e também saberemos, né, qual é a vontade de Deus para nós e não a nossa vontade humana. E assim poderemos, como fez nossa mãe, sempre fazer a vontade de Deus, né, viver nessa união, né, com a vontade dele, unindo a nossa vontade com a dele. É isso que nossa mãe vem nos ensinar no dia de hoje, para termos confiança e coragem para tudo que nos acontecer, para que nós possamos, né, enfrentar tudo que for, né, da vontade de Deus para a nossa vida, porque tudo tem um para quê, tudo tem um propósito, né? E se nós negarmos, nós quisermos fazer a nossa própria vontade, nós estaríamos atrapalhando, né, o plano divino que Ele tem para nós, para a nossa alma, né, para a nossa salvação eterna, para a nossa vida eterna junto dEle. Mas que Ele já quer fazer que nós vivamos essa vida de união, como acontece no céu, aqui na terra já, formando em nós esse reino onde Ele reina, e tudo o que Ele quer é o bem, é para o nosso bem, é amor, é puro amor. Como Ele criou a criatura, Ele quer que nós possamos viver, né, nessa ordem, né, como viveu a Sagrada Família, né, de Nazaré. Amém. A alma. Rainha Celestial, a ti se confia tua filha. Quero, com minha confiança, ferir teu coração, e tua pequena filha te suplica que esta ferida repita sem cessar em teu coração materno. Fiat, fiat,
Fiat. Propósito. Para me honrar neste dia, virás a meu colo materno e recitarás 15 vezes o Glória ao Pai, para agradecer ao Senhor por todas as graças que me concedeu durante os primeiros 15 anos de vida e especialmente por ter me dado por companhia um homem tão santo como foi São José. Jaculatória para ser colocada no lugar da Ave Maria no momento da oração do Santo Terço. Poderosa Rainha, me dê as armas para poder mover a batalha e me deixes vencer pela divina vontade. Amém.